Dallas, Texas, 22 de novembro de 1963. O sol brilhava sobre a Dealey Plaza numa sexta-feira que parecia ser como qualquer outra, mas que terminaria gravada a sangue na memória da humanidade. Às 12h30 da tarde, 3 tiros ecoaram pelas ruas, e com eles, a inocência de uma nação pareceu morrer junto com seu presidente. John Fitzgerald Kennedy tinha chegado a Dallas em campanha política. Ele buscava consolidar o apoio do Texas para sua reeleição em 1964. Ao seu lado, a primeira-dama Jackie Kennedy, vestindo seu icônico conjunto rosa Chanel, acenava para a multidão que se aglomerava nas calçadas. No mesmo carro, o governador do Texas, John Connally, e sua esposa dividiam a limusine presidencial, um Lincoln Continental Azul Marinho, que seguia lentamente, a apenas 11 km por hora, quando o cortejo fez a curva para Elm Street, passando em frente ao Texas School Book Depository, um depósito de livros escolares. O impensável aconteceu. O primeiro tiro. O presidente levou as mãos à garganta. O segundo tiro supostamente errou o alvo. O terceiro, e fatal, atingiu a cabeça de Kennedy, numa cena de horror que se desdobrou diante de todos. O governador Connally também foi gravemente ferido, atingido por uma das balas. O grito desesperado de Jackie Kennedy ecoou. Meu Deus, mataram Jack. Um gesto instintivo, tomada pelo desespero. Ela se virou para tentar proteger o marido, sem compreender ainda o horror do que estava acontecendo. O agente do serviço secreto Clint Hill correu e pulou na traseira do veículo em movimento, empurrando a primeira-dama de volta para o banco, enquanto o motorista acelerava desesperadamente em direção ao Parkland Hospital. Mas já era tarde demais. À 1h da tarde, o presidente dos Estados Unidos foi declarado morto. Ele tinha apenas 46 anos. Apenas 1 hora depois, a polícia de Dallas prendeu Lee Harvey Oswald, um ex-fuzileiro naval de 24 anos que trabalhava no 6º andar do Book Depository. Testemunhas o viram na janela. Sua impressão digital estava na arma Rifle Mannlicher Carcono. Testes detectaram resíduos de pólvora em suas mãos. Parecia um caso resolvido. Mas então, 2 dias depois, a história sofreu uma reviravolta chocante. Diante das câmeras de televisão e de dezenas de repórteres, no porão da delegacia de Dallas, um homem chamado Jack Ruby furou a multidão e disparou um único tiro fatal contra Oswald. Você matou o presidente, seu rato, gritou Ruby. Com a morte de Oswald, morreram também as chances de um julgamento que poderia esclarecer todas as dúvidas. A comissão Warren, criada pelo novo presidente Lyndon Johnson, investigou o caso por 10 meses. A conclusão oficial foi: Oswald agiu sozinho, disparando 3 tiros do 6º andar. A teoria da bala mágica foi usada para explicar como um único projétil teria atravessado Kennedy e ferido Connally em múltiplos pontos. Para o governo, caso encerrado, mas a América não acreditou. E havia motivos para duvidar. O filme amador de Abraham Zapruder, um espectador que por acaso filmava o cortejo, mostrava a cabeça de Kennedy sendo arremessada para trás e, para a esquerda, que sugeria um tiro vindo da frente e não do prédio atrás dele. Dezenas de testemunhas no Grassy Knoll, uma pequena colina gramada à direita do cortejo, juraram ter ouvido tiros vindos daquela direção. Alguns viram fumaça. Outros relataram homens fugindo do local. E havia a figura enigmática de Oswald, um ex-desertor, que fugiu para a União Soviética Kossuth com uma russa, e depois retornou aos Estados Unidos sem maiores problemas. Ele distribuía panfletos pró-Cuba, mas também tinha conexões com grupos anticastristas. Até o fim, ele negou veementemente ser o assassino. Eu sou apenas um bode expiatório, gritou para os repórteres, pouco antes de Jack Ruby o silenciar para sempre. A partir daí, as teorias da conspiração se multiplicaram. A máfia, furiosa com a repressão do irmão de JFK, Robert Kennedy, ao crime organizado, assim a com medo de que o presidente fizesse as pazes com Cuba e a União Soviética, o complexo militar industrial, que via seus contratos bilionários ameaçados por uma possível retirada do Vietnã, o próprio Lyndon Johnson, o vice-presidente ambicioso que assumiu o poder, as possibilidades pareciam infinitas. Em 1979, um comitê do Congresso americano chocou a nação. Análises acústicas da época sugeriam a existência de 4 tiros, não 3. A conclusão foi de provável conspiração, embora não pudesse identificar os conspiradores. Mais tarde, essa evidência acústica foi desacreditada. Ou será que não? Documentos liberados décadas depois
revelaram segredos perturbadores. A CIA tinha escondido da Comissão Warren seus próprios planos para assassinar Fidel Castro. O Polícia Federal norte-americana destruiu evidências importantes. Oswald tinha mais conexões com agências de inteligência do que se admitia, mas provar uma conspiração, quase impossível. Os teóricos da conspiração apontam para uma série de mortes suspeitas de pessoas ligadas ao caso nos anos seguintes. Coincidências? Ou queima de arquivo? O corpo das evidências físicas também é confuso. O cérebro de Kennedy desapareceu misteriosamente dos arquivos nacionais. Fotografias da autópsia parecem contradizer os depoimentos dos médicos de Dallas. A trajetória das balas desafia a física para alguns, enquanto para outros é perfeitamente plausível. Cada resposta parece gerar 3 novas perguntas. A verdade é que a tragédia de Dallas se tornou mais do que um crime. Ela virou um espelho da própria América, onde cada um vê o que quer ver. Para alguns, é a prova definitiva de que o governo mente. Para outros, é a evidência da nossa necessidade de encontrar uma ordem no caos, de acreditar que um evento tão grandioso não poderia ser causado por uma única pessoa insignificante. Hoje, a Dealey Plaza é um memorial congelado no tempo. Um X marca o local, exato na rua, onde a bala fatal atingiu o presidente. Turistas tiram fotos na infame janela do 6º andar, que hoje é um museu. A cada 22 de novembro, pessoas se reúnem no Grassy Knoll, debatendo teorias e recriando eternamente aqueles 6 segundos que mudaram o mundo. Jackie Kennedy nunca mais usou aquele conjunto rosa manchado de sangue. Ela o guardou, sem lavar, numa caixa. Que eles vejam o que fizeram, disse ela. Mas a pergunta que permanece é: quem são eles? Depois de mais de 60 anos, milhares de livros e dezenas de investigações, ainda não sabemos com certeza absoluta. Talvez nunca saibamos. Alguns arquivos do governo sobre o caso só serão totalmente liberados em 2029. No fim, talvez a pergunta mais importante não seja quem matou JFK, mas sim, por que precisamos tanto saber? No mundo inundado por desinformação, o assassinato de Kennedy permanece como o mistério original, o momento em que a América perdeu parte de sua inocência e aprendeu a questionar tudo. Os tiros em Dallas ecoam através das décadas, não apenas como o som da morte de um presidente, mas como o nascimento de uma era de desconfiança. E esse, talvez, seja o legado mais duradouro daquele dia. Não a morte de um homem, mas a morte da fé cega, na verdade oficial. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nesse mistério conosco, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. 8. Approxima.